chamam caixa de ferramentas para a vida, né? Para a vida, né? Estamos mudando de espaço. A pedidos, nós resolvemos ir para um outro lugar aqui no Macom. E hoje, por algum motivo inexplicável, eu estou sentado. Mas vamos ver se... Vocês acham que isso vai ter alguma mudança na produtividade da aula? Não sei. Com certeza, a câmera que está filmando vai sentir o impacto de eu estar apoiado na mesa. Hoje, eu pensei na gente conversar um pouco sobre frustração. Talvez um dos sentimentos mais difíceis que a gente tem no nosso dia a dia é a frustração. Depois vamos fechar isso aqui, pode ajudar um barulho. Melhorou, não? A frustração, ela muitas vezes ela consegue fazer com que a pessoa ela deixe de ser uma pessoa produtiva. Ela para de conseguir render e começa a ser uma pessoa que se torna improdutiva por ela estar frustrada com coisas. Você acha que não? Vou te dar um exemplo. Imagina um garoto, Brian, um exemplo completamente hipotético, tá bom? Imagina que um garoto, ele na faculdade, ele começa a fazer um projeto da faculdade e ele cria uma poltrona, tá bom? E esse garoto, quando ele cria a poltrona, depois de ele ter preparado com tanto carinho, imagina que estou falando que ele fez a poltrona, o cara foi, soldou, teve todo o trabalho, toda a logística do negócio da poltrona. Ele chega num ambiente, ele põe a poltrona e logo de cara, no primeiro dia, vai uma pessoa e quebra a poltrona dele. Mas eu acho que para transformar isso numa frustração real, vamos dizer que a pessoa realmente sentou na poltrona da forma correta, a cadeira se quebrou e podemos dizer que Deus me livre, aquela pessoa se machucasse até talvez. Você acha que a pessoa que fez a cadeira, ela rapidamente iria querer consertar, melhorar e fazer uma nova? Ou você acha que ia ter uma janelinha de frustração da pessoa dizer, putz, não faço direito, que droga, olha o que eu gerei para o cara que ele caiu. Quer dizer, você percebe que muitas vezes a pessoa ela faz algo e quando existe uma frustração natural, puxa uma cadeira, quando algo não dá certo dentro daquele projeto inicial, você já parou para pensar o quanto que de repente a pessoa é capaz de desistir do projeto que ela está fazendo por causa dessa frustração? Vocês viram isso que eu estou falando? Ou o que eu estou falando é muito atípico? Para mim tem muita relação a confiança, a autoconfiança que a pessoa tem com a frustração. Acho que são intimamente ligadas. Se a pessoa tem uma autoconfiança muito grande e a pessoa cai, a pessoa tem uma grande frustração. Se a pessoa já não tem uma autoconfiança, o errado para ela pode ser até uma coisa muito boa. Pode ser verdade, mas eu acho, tá bom? Que... Eu vou te dar um exemplo, então. Se esse talvez da cadeira não pegou também. Você já começou algum curso que você desistiu? Vários. Aliás, a arquitetura vive disso. Você faz um pouquinho no curso, acha que sabe fazer e desiste. E isso não é uma recorrência com um caminho mais fácil das pessoas? Você começa a fazer uma coisa, né? Você sabe que todo tipo de projeto, vamos chamar assim, leva tempo. E muitas vezes, logo depois do início do projeto, você já acaba optando pelo caminho mais fácil que é parar. Sim. Recorrente, sim. Certo? Sim. Então, isso é um outro exemplo de frustração. Quer dizer, a frustração, para você frustração, ela é decorrente de um sentimento negativo da pessoa automaticamente estar deprimida quando acontece uma coisa. Não. Frustração também pode ser simplesmente um desistir. A pessoa não é? Ela começou uma coisa, não atingiu o que ela estava esperando, talvez de uma forma imediata, o caminho dela foi desistir. Se não, por que ela desistiria? Porque talvez o que vem para o futuro é muito maior, muito melhor, muito
Mas eu acho que você está sendo muito otimista agora. Não sei, eu vou dar um exemplo. Uma época eu fiz aula de violão. Eu adoro música. Eu fiz aula de violão. Então, não sei, acho que meus dedos são gordinhos. Eu não conseguia... Para mim, aquela parte de cima, do dedilhado, era embaçado. Eu tinha noção. A parte de fazer assim é fácil. A parte do dedo é a parte difícil. Quanto tempo eu fiquei num negócio desse? Isso foi pouco tempo. Que aí o violão ficou mofando. Por quê? Porque não andou. Aí um dia eu consegui convencer meu filho que era para ele. Aí a gente fez particular em casa, aula de violão com meu filho, durou acho que 5 meses. Meu filho desistiu. Acho que as pessoas imaginam que já vai sair música no começo, né? Já acha que em 3, 4 você já está virando um Chico Buarque da vida, sei lá. É um tipo de frustração? Acho que sim. Eu acho que você não atingir uma coisa de imediato é um tipo de frustração. Eu acho que talvez as pessoas elas precisam se acostumar a como lidar com esse tipo de sentimento. As pessoas têm sentimentos, nosso sentimento é muito engraçado, parece que o ser humano, ele por natureza, ele tem são picos de mudanças de perspectivas, sentimentos e coisas tão rápidas que a gente acha que não sabe nem como controlar isso. Eu posso dar um exemplo para vocês, é ridículo, mas eu acho ele absurdamente prático. Imagina, vocês vão entender, imagina que você está num carro novo, mas você acabou de ganhar o carro. Você encheu a paciência do seu pai e ele te deu lá, e você, feliz da vida, saindo de carro, sabe, carro, com o seu carrinho, todo empolgado. Chega lá na quinta esquina, vem um carro atrás e bate na sua traseira. Né? Aquele carro, você bateu. Aí depois parece que deu ainda mais um cotoquinho. Como você sai do carro? Como você sai do carro? Transtornar. Você sai do carro, querendo matar a pessoa. Aí quando você sai do carro, abre a porta e sai um carro assim do carro de trás, um armário assim de 2 metros de altura. É engraçado, imagina que na hora, toda aquela raiva, parece que em 10 segundos ela sumiu. Tudo bem? Tá tudo bem com o senhor está se sentindo bem? O senhor tem seguro do carro? Peraí. Você já percebeu? Você estava com uma raiva sem aguentar alguém quando você saiu do carro. Como que mudou tão rápido? Assim? Não muda? Você saiu prepararam na sua casa uma festa surpresa. Você não sabia, e aí pegou lá sua melhor amiga e te deu uns furos lá sequenciais que você chegou a uma pilha de nervos querendo estourar o mundo inteiro, você abre a porta da sua casa, todo mundo esperando, é surpresa. Aí cantou aquela raiva que de repente sumiu, você começa a chorar de alegria, que incrível, fizeram pra mim. A pessoa começa a chorar, show, mudou tudo. Todo ser humano é assim. As pessoas elas mudam muito rápido de sentimentos. Para todos os lados. E talvez o sentimento que a gente tem que tomar mais cuidado são esses contraproducentes. Porque eles, de repente, entram na nossa vida de uma forma e, obviamente, não é que eles entram aleatoriamente. Nós temos essas emoções, mas talvez a gente tenha que começar a aprender a se acostumar a vencer isso. Talvez a gente tenha que, sim, ter um certo quê de frieza para conseguir analisar e saber se o que você está sentindo é uma coisa produtiva ou não. Ou coisa tipo assim, bom, por que está acontecendo isso comigo? É muito difícil pensar em ser frio, ou talvez em certos momentos, quando você começa a ficar nervoso, manter a calma. Deixa eu começar a pensar o que está acontecendo em volta, deixa eu entender por que eu estou pensando assim, por que eu estou me sentindo assim. Talvez isso aqui não é bom para mim. Parece que a gente dificilmente para e pensa. A gente só se deixa levar. Vocês já pararam no meio de um momento de pico de emoção? Pararam, pensaram, falaram, por que eu estou tendo um sentimento assim? E resolveram mudar? Ou é muito difícil parar no meio que você está no meio de uma emoção? Você tem que contar até 1000. Eu já contei até 2000. Sério? Já.
Quanto mais íntima é a pessoa, mais delicado é o problema e mais exigente é a resposta da tua parte. Então, você tem que tentar o máximo. Não, eu digo que 70% das vezes eu vou, como você falou. Mas 30% eu acho que eu já consegui contar até 1.000, 2.000 e... Incrível. Ok, voltei, fala de novo. Não, eu vou falar para vocês uma coisa, isso é, pensando em relacionamento, pessoal pensando em relacionamento, cara, isso é muito importante. Aprender a ter o seu momento de racionalidade, no meio que a coisa está pegando fogo, e falar, pera. O que está acontecendo aqui? E começar a repensar em como vocês estão se comportando, isso é fundamental para dar certo um relacionamento. Se você for levar sempre as suas emoções para o relacionamento, está perdido. O relacionamento não pode ser vítima de sentimentos. Sabe que eu falo muito em aula de casais? Eu falo que é interessante que o casal se acostume que discussão, momento de tal, que seja no quarto, 4 paredes, sem ninguém. E muitos deles brincam e falam assim, putz, sabe, Shlomo, até chegar no quarto, às 4 paredes, a coisa já baixou a poeira. Ele está com as crianças, não sei o que, não vai estourar naquela hora, segura, blá, blá, blá. Quando vai se ver no quarto depois, a coisa já está mais equilibrada. A verdade é que uma conversa, as mesmas pessoas, o problema é o mesmo, mas se eles falarem com a cabeça no lugar, a conversa ela pega outro ritmo completamente diferente. Então se trata de controle. Controle. Como a gente consegue adquirir o controle? Sophie, como a gente consegue adquirir o controle? O que você me diz? Não tenho uma resposta ainda. É? Não quero dar uma resposta. Não, me fala o que você está pensando. Não, Você tem alguma ideia de como você acha que você conseguiria? O Dani falou que talvez tem que contar até 1.000. 2, perdão. Você tem alguma ideia sua? Nossa, talvez muito mais. Ele falou 2.000, putz, a gente tá uns 5, mas tudo bem. Não, parar, pensar, isso que você falou, esperar, baixa a bola, deixa o sangue descer um pouco, depois do discurso. Eu acho que é questão de treino também. Muito Você treino. não vai conseguir da primeira vez. Paciência. E eu estou lembrando de um shiur teu mais antigo, que você falou, a gente estava falando de que a nossa primeira reação é da patada, né? Eu lembro disso. E se a gente fizer o exercício do controle mais o tipo, vamos a uma solução positiva e construtiva e não a patada. Também seria um bom começo. Não, é uma ótima, mas acho que também não. No Não calor, dá, claro. não. Então, você tem que contar até 5.000. Exato. Primeiro. Você sabe que eu fiz um exercício uma vez que me ajudou muito. Eu tenho certeza que vocês nunca fizeram isso de propósito. Mas tem um exercício que ele pode mexer demais com a gente. É um exercício que eu fiz em aula de oratória. Vai ser muito bom. Vocês já se viram falando em público? Demais. É impressionante. É impressionante. É muito difícil. É muito difícil. Se você se filma em público, você falando, muitas vezes, quando você vai na aula de oratória, o cara que te ensina, ele fala assim, é muito interessante, ele fala assim, a melhor forma de você conseguir consertar tiques e manias de como você fala é você se vendo. Interessante? Porque às vezes você não percebe, você está falando, você fica chacoalhando, você está mexendo, você fica mexendo, você faz, sabe, você tem reações que são naturais. E depois que você se vê, você fala, você está brincando que eu me mexo assim enquanto eu estou falando. E você começa a prestar atenção, e aí, quando você vai falar, você já sabe que você fala assim, então você segura a sua mão, você começa a criar antes alguma coisa que te policia a você não fazer daquele jeito. Talvez imagina se você fosse filmado num momento de fúria, num momento de frustração.
Rir pra não chorar. Né? Você tem Não é? vergonha de assistir. É? Você tem vergonha de assistir. Eu acho que... Eu acho que talvez o sentimento que a gente devia ter é imaginar que a gente está sendo filmado na hora. E pensar, calma. Shlomo, Deus está em todo lugar, está me vendo. Como que eu me comporto? Fala. uma das coisas que acabou acontecendo foi, eu estava dentro de uma situação, me aconselhei acho que é porque a avó, me aconselhei com o meu rabino, e aí ele falou, Brian, olha só o que está acontecendo. E eu acabei vendo toda a situação do lado de fora. E o mais interessante é que eu acabei solucionando toda a situação sozinho, com uma profundeza muito maior do que o próprio rabino tinha falado, tinha comentado. De alguma maneira eu acabei elevando o que ele me disse e acabei solucionando de uma maneira completamente utópica e geniosa, genial. Ok, então, agora você falou, por exemplo, o seu método de se acalmar e de restabelecer uma plenitude é contar até 2000. A minha, vou te falar, isso daí aconteceu faz umas 2, 3 semanas, eu ainda preciso entender realmente o que aconteceu. Mas eu acho que eu estou enxergando que a solução para mim, para atingir isso daí, é tentar enxergar toda a visão, é tudo que aconteceu do lado de fora. É exatamente isso que eu ia falar. Você chegou onde eu cheguei. Posso dar cheiro, né? Vi a câmera. Não, mas é exatamente disso que se trata. É isso que eu ia falar. Quer dizer, talvez se a gente naquele momento começasse a analisar a situação como um terceiro, isso pode ajudar demais a gente a ter um pouco de frieza e tentar absorver um pouco a informação diferente. Porque sempre quando a gente levar na primeira pessoa, sempre vai doer. Sempre vai doer. E se a gente conseguisse ver a coisa por um prisma um pouco diferente, pode ser que a gente ia conseguir absorver isso diferente. Eu acho que uma visão super legal é você se colocar em terceiro e além de se colocar em terceiro, você tentar enxergar a outra pessoa. Incrível. Porque normalmente as pessoas elas tentam enxergar a outra pessoa partindo do princípio que ela está... Que ele está vendo o ponto de vista dele, exatamente. E aí a gente volta a uma coisa que eu falei há muito tempo atrás, que nós não somos o padrão. Essa é uma das melhores formas de você começar a minimizar o seu nervosismo. Se você acha que as coisas têm que ser do seu jeito, então, obviamente, você sempre vai ter dificuldade de aceitar qualquer outra coisa. Se a partir do momento que você entende que, tipo assim, então, você tem o seu jeito, eu tenho o dela, tem o dele, cada um tem o seu. Tipo, você não é o padrão, isso também vai te ajudar demais a como ver uma outra coisa de uma forma diferente. É muito diferente. Você tem razão. Você falou tudo. Quer dizer, uma das formas, então, da gente pegar uma frustração no momento de ápice é a gente tentar, de alguma forma, buscar um foco para a gente conseguir adquirir equilíbrio. E adquirindo equilíbrio, a gente consegue melhorar aquela situação. Tem outras coisas que eu acho que são importantes para a gente melhorar o foco. Ou o foco não, a frustração. Eu acho que cada decisão que a gente toma, porque frustração, em geral, é movida por decisões certas, erradas no caso, né? Mas a gente tem várias decisões na nossa vida. E eu acho que as decisões de fazer coisas, em geral, elas vão muito no automático e infelizmente, são elas muitas vezes, acho que as pessoas elas não têm dimensão de tudo que elas absorvem ou que elas assumem. E aí quando elas percebem que elas já deram o primeiro passo, às vezes elas têm uma certa um constrangimento de não voltar atrás, e aí elas querem continuar, e aí já não atingem o que elas queriam, e aí começa a ficar chateada porque não conseguiu adquirir. Quer dizer, talvez eu acho que um bom começo para começar a minimizar as coisas é como nós fazemos o nosso planejamento. Talvez o planejamento de como a gente faz as coisas, a gente devia começar a tentar dimensionar com um pouco mais de exatidão quem nós somos, qual é o nosso potencial e onde a gente quer chegar. E talvez começar a falar, certas coisas não é para mim. Não é para mim. Isso não é mal. Não é mal. Se você consegue antes... E olha, eu vou falar uma coisa. Se você já tem essa noção de imaginar que você não tem aquela força para tocar, você também pode conseguir desenvolver e melhorar e entender uma forma de você futuramente ter essa possibilidade. O agora pode ser que você não consegue. Mas é muito melhor você conseguir dentro da parte de planejamento do que depois. Depois dói muito mais.
Vocês vão me perguntar, quer dizer então que você pensa antes? Não. Infelizmente não. Eu tento pensar mais. Acho que o planejamento na vida é fundamental. Pra vocês terem uma ideia, eu estava agora, uma semana e pouco, eu tive uma reunião, parti de um princípio que talvez ia ter um projeto, meus projetos são projetos, você sabe, né? E aí, na hora, a primeira coisa que eu fiz, eu já tive 3 reuniões com o Dani, uma reunião com o Jequiel, para a gente já pensar em caminhos. Quer dizer, eu gosto de planejar as coisas. Eu acho que sim. Dividir com os meus parceiros de trabalho, discutir a opinião deles, pensar como fazer uma coisa dessas, consegue me ajudar a ter uma dimensão do se eu conseguiria fazer algo ou não. O Summit talvez foi o único que eu total fui por impulso. Me empolguei, falei vamos. Quando eu estava, depois de 2 meses, eu tive uma dimensão do anormal que seria. E BCA Tatimaia, até hoje eu não tenho ideia de como a gente conseguiu. De verdade. Até hoje, eu não sei explicar para vocês como deu certo o absurdo que a gente fez em novembro passado. E isso não existe uma explicação racional. Não tem como imaginar que a gente conseguiu chegar nisso. Botar lá um lobby no aeroporto para receber os voos, não sei o quê. Eu paro para pensar, a gente fez coisas surreais. Não é logo que chama, como chama isso? Uma recepção dentro do aeroporto de Guarulhos para receber as pessoas, para eles terem um lugar para ficar, tipo um pode. A gente fez coisas que eu nunca imaginei que a gente ia fazer. E começou de tipo um aperto de mãos, eu e uma amiga falando, let's! E aí, sabe, depois, quando eu comecei a receber os telefonemas da França, a França foi o primeiro país que me ligou. Quando eu recebi o telefonema da França, o cara me perguntando como que ia ser a parte logística, que eles queriam ficar antes de uma semana no Rio de Janeiro, perguntando para mim como você vai fazer toda a responsabilidade de hotéis e comida e tudo na parte dos nossos passeios no Rio. Aí eu, Rio? Aí eu pensei, nossa, quem que vai cuidar disso? Tipo, eu? Aí eu comecei a entender o absurdo que ia ser, entendeu? Porque aí cada país começou a mandar uma data diferente que eles iam chegar e perguntando que eles iam para um lado diferente. Não como que eu podia fazer ajudar eles na parte de logística antes deles chegarem aqui. Vocês não têm ideia do absurdo que foi. Então, tiveram erros? Sempre vai ter. Existem. Eu podia usar os erros e me frustrar, por exemplo, mas eu acho que os acertos, nesses momentos, eles são importantes para a gente conseguir dimensionar o ato. Muito mais que os erros. Mas pensar demais também. Você veio por Portugal ou você não veio? Como assim? No Summit. Teve gente de Portugal aqui. Não. O evento de novembro você não veio? Não. Aliás, eu nem sei quem veio para Portugal. A Vieram. Fêmea falou que sim, mas eu não sei quem veio. Teve bandeira de Portugal, os caras Mas vieram. como assim, meu? Eu não sei. faço a mínima ideia quem Tem é. um cara que é o Xeriar de Portugal. Ele trouxe gente. Mas é português? Fala português? Bom, a francês eu acho que eles não falam. Acho que é português. Você conheceu? O Rabino eu conheci na hora, não consegui. Olha, vamos lembrar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa, presta atenção. Não esquece que tinham 1000 pessoas, com os rabinos, com todo mundo junto, eram 1.200 pessoas. Não, e ok, mas você tem nome? Não, eu estou dizendo assim, e tudo gira em torno, tipo, eu e mais um cara. Então, assim, eu não vi nada. Tipo, tudo vinha pra mim, entendeu? Eu não sabia nem tudo que estava acontecendo, era uma loucura. E era tudo, sabe aquela coisa do incêndio, tipo, o que todo mundo curtiu do Summit, eu não curti, entendeu? Eu tava atrás da cortina sofrendo e pensando em todos os pepinos e cada hora era um pepino diferente, normal, evento. Mas, eu volto a falar, você pensar em algo macro, esses passos são os que hoje eu recomendo a vocês, não façam. Eu volto a falar, eu acho que, sinceramente, acho que era tão claro a missão de fazer o bem do evento, tipo, como era um evento tão para dividir luz e fazer as pessoas ficarem bem e quererem ajudar outras pessoas e juntar outras pessoas, ajudar, que eu acho que dificilmente ia dar errado. Quando você tem uma coisa tão bonita e tão positiva, Deus vai dar um jeito. E vai acontecer. Mas eu acho que normalmente quando se trata de investimentos e projetos e coisas assim,
eu acho que a gente tem que ter um pé atrás. Eu acho que tem que ter muito planejamento. Eu acho que tem que ter uma dimensão exata do passo que a gente está dando. Porque, o melhor exemplo de todos, todo mundo veio me perguntar do Summit de dezembro agora, qual foi a minha reação? Eu vou levar a galera do Macom, eu não estou fazendo. Aí falou, como assim? Mas isso aqui, não, passei a bola. Eu não aguento o negócio desse de novo. Não dá. É fora da real, não é pra mim. Quer dizer, o quanto que a gente consegue dimensionar e falar, isso que é dentro das minhas possibilidades de força, o quê? Fazer ainda num outro país? Vocês estão loucos. Aí, se com tudo que o negócio acontecia aqui todos os dias e caía cheques que eu tinha que pagar valores astronômicos, sérios. Você consegue imaginar quanto eu paguei de comida para um evento desses? É normal, uns milhares de reais, não sei o que, estadia, hotel, tudo era macro. E era uma responsabilidade anormal. Aqui, como eu ia fazer isso fora? Quer dizer, tinha que passar a bola. Então, acho que é importante a gente saber dimensionar. Isso é possível. Isso não é possível. Não é possível. Não dá. A gente tem que saber segurar as coisas. Então, um bom planejamento ele faz uma diferença muito grande a longo prazo para a gente conseguir diminuir nossas frustrações. Isso pode ser com negócios, pode ser com relacionamentos, isso pode ser profissionalmente, isso pode ser até mesmo em você criar projetos de bondade, em você criar uma viagem. Eu agora vou viajar em julho, eu estou sentando com a minha esposa, a gente está quebrando a cabeça em um monte de detalhes do planejamento da viagem. Bobagem? Talvez. Eu acho que é muito importante. Não tem como você estar a viagem com a família e você começar a falar, tipo assim, vai acordar cada dia atrás do outro, falando, e aí? Porque se você for nesse e aí, no final do dia você vai provavelmente estar frustrado porque você perdeu uma oportunidade de um dia muito legal com a família. Eu estou planejando tudo. Então, acho que é um passo importantíssimo para você minimizar as suas frustrações. Dimensione. Saiba quem você é. Veja até onde você pode, veja até onde talvez você, ainda vamos dizer, passar um pouquinho do over, e aonde você pode falar, não é pra mim. Porque se não for dessa forma, realmente isso vai doer demais. O que vocês dizem? Fala. Não sei se é uma visão muito positiva, mas eu sou mais afim de falar isso é demais pra mim, mesmo assim a gente vai. E se não der certo, não deu. Mas a gente vai fazer o possível e chegar no limite e ficar dias e dias sem dormir. É porque eu acho que pessoas perdem confiança. É assim, depende da natureza de cada um, tá bom? Mas é possível que uma pessoa, na hora que ele não consiga realizar o que ele quer e ele vem aquela frustração, essa frustração ela pode gerar na pessoa muitas vertentes. E aí você tem que pensar exatamente qual que é o risco do que você está disposto a fazer, entendeu? Tipo assim, a perda de confiança é uma coisa muito decorrente, é normal. Você perde confiança em você mesmo. Isso é difícil de recuperar. Você acreditar que você pode tudo, você hoje talvez está com a sua autoestima muito grande para você falar, vamos. Mas, infelizmente, é uma gangorra. Você pode tomar uma porrada grande e você ter medo. Ok? Então, tem que ver o quanto você está disposto a tomar essa porrada. Isso é um. 2, eu sempre falo para as pessoas que o Yetzer, ele ataca a gente depois do ato que a gente fez de errado, sabe? Eu vejo muito isso. E a gente não está se tratando agora de um ato errado, mas para mim ele é muito similar. Você sabe essa sensação que a gente tem de desencanar das coisas? Isso é o Yetzirah puro. É aí que entra o Yetzirah. Quer dizer, quando você fala assim, não faço direito, não é pra mim, não serve pra nada, não vou fazer, não sei o quê, e aí de repente parece que você entra numa montanha-russa despincando, e aí de repente você para disso, você não quer ligar pra ninguém, você quer ficar deitado almofando, você já não quer comer direito, vocês já perceberam que quando você entra num bad, parece que o bad é um buraco. Por que a gente não consegue ficar num bad, tipo assim, você ficou meia horinha no bad, e aí passou meia horinha, aí agora já posso começar de novo. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece, não é real.
Você tem um badge, e o badge leva ao outro, e leva ao outro, e aí você já chega, já briga com uma outra terceira pessoa, e aí você já quebra a dieta, e aí você já não sei o quê, e aí você já não vai mais querer trabalhar no dia seguinte, aí você não quer ver ninguém, aí você já está estourando, aí você já quebrou o seu sapato. Você não... Meu, é uma decorrente de... São 1000 coisas a mais que vão por causa de uma decisão inicial errada. Não sei, eu não sei se eu concordo com você. Por ver a consequência do negócio. Eu normalmente falo para as pessoas, na hora que elas começam essa deprê, eu falo, meu, corta agora. Levanta, faz alguma coisa. Vamos levantar, vamos sair, vamos... Porque senão é um buraco que às vezes é difícil de sair, cara. É difícil de sair dessas coisas. Fala. É que eu acho que vai muito da sua expectativa. Tipo, o que o Bri falou é que uma coisa Essa você é não a espera frustração. nada. E você Mas vai, é isso que a gente tem que conseguir resolver. Porque isso você falou, acho que você nem esperava que ia ser dessa magnitude, por isso que você ficou tão realizado. Porque chegou num nível, sua expectativa talvez era... Mas eu podia ter tomado um tombo monstro. Sim. Substancial. É sério. Tipo, parece que eu me gabo do negócio. Não, eu acho que eu era otário, não tinha dimensão do absurdo que foi. Então, se eu tivesse, eu não ia ter feito. Mas ter o pé no chão, cara, faz uma diferença gigantesca. Tem um negócio que eu falo muito que funciona, que ele ajuda você a começar a dimensionar coisas maiores. Você se encaixa aqui. Eu vou falar. Eu, normalmente, quando eu estou fazendo uma coisa, eu percebo que quebrar em mini coisas, você consegue chegar muito mais longe do que fazendo uma coisa inteira. Vocês entenderam o que eu quero dizer ou não? Isso também ajuda você a minimizar muito frustrações. Tipo assim, se eu pensar em fazer um evento gigantesco, eu sozinho, um evento gigantesco, é muito nas minhas costas e eu vou quebrar e vai atrapalhar a minha vida. Mas talvez se eu juntar mais 3 pessoas e dividir com eles, que eu vou cuidar da comida e o outro vai cuidar da logística, o outro vai cuidar de trazer palestrante, eu fazer disso uma coisa tipo together, acho que minimiza muito tudo. E juntos conseguem fazer uma coisa andar bem mais fluido. Mesmo um projeto. Ah, mas não vai ser mais só meu. Vai trabalhar um pouco no seu orgulho também. E vai deixar de achar que todos têm que fazer sozinho. Ser centralizador pode aumentar o buraco da queda. Você dividir, você... Não sei se às vezes é só dividir com as pessoas, mas às vezes mesmo se você dividir a meta do projeto, sei lá, por exemplo, o Brian, da brincadeira que a gente falou da cadeira, né? Mas, sei lá, você fala assim, eu não vou agora conseguir pensar na cadeira inteira porque parece uma coisa muito surreal. Então eu vou trabalhar em fazer a base nos próximos 3 meses, e é só, e a base. E se a base der certo, eu penso em outra coisa, mas agora eu quero focar em conseguir fazer uma base de cadeira estável. E aí você sozinho vai trabalhar naquilo durante 3 meses. Vamos dizer que você não vai conseguir esses 3 meses, beleza, você não conseguiu fazer a base da cadeira. Mas talvez não vai ser a mesma sensação do que você... Putz, cara, você não conseguiu nem chegar. Não, eu não foquei nisso, eu foquei agora em fazer isso. Às vezes até em livros eu faço isso, sabia? Eu faço um projeto, vamos fazer assim, eu vou arranjar alguém para traduzir um livro, só. Você vai sair, edição, dinheiro, isso é o que a gente vê depois. Eu quero que o livro traduzido, depois a gente vê. Eu foco na tradução. Às vezes fazer por partes um projeto, ele também consegue minimizar o dano. E também você atinge mais a longo prazo. É os famosos daqui a 5 minutos. Vocês conhecem os 5 minutos? Isso ajuda muito. Você está fazendo uma coisa, você está quase pensando em parar, aí você vai fazer mais 5 minutos. Só 5 minutos. E aí você foca em 5 minutos. E aí depois você fala, 5 minutos. E aí você vai de 5 em 5 e você consegue fazer mais 1 hora. É impressionante, impressionante. Quantos leques de 5 minutos uma pessoa consegue? É um exemplo mais clássico de todos. Se você hoje fala assim, Shlomo, eu não tenho tempo para ler um livro. Eu falo, tá bom, então pega esse polícia que você vai ler 5 minutos por dia. Vocês vão ficar chocados. É sério. Vocês vão arranjar. Pode escrever, eu garanto. Não só 5 minutos, vocês vão arranjar mais tempo. Tem uma história famosa de um cara que foi para um rabino, e ele falou que ele tinha 30 minutos no dia para estudar. O que ele estudava? Mussar ou Gumará? O rabino respondeu para ele, estuda Mussar e você vai descobrir que você tem mais 30 minutos. Ele falou, estuda ética.
Você vai ver que seu tempo vale mais. Você vai conseguir aproveitar mais 30 minutos. Se a gente visse as coisas menores, pode ser que a gente consiga render mais. Essa história de ficar mais 5 minutos muda muito. Eu vi uma vez do Stifler. O Stifler conta que uma vez ele estava numa situação num trem, eu não lembro que ele estava com uma situação de dificuldade. Não foi num trem, agora eu lembro. O Stifler era o pai do Rafael Kanievski. Quando ele era jovem, ele morava na Rússia. E ele foi chamado pelo exército russo, ele fez exército, Stifler. Então conta que ele chegou um dia na Shmirá, era noite, inverno, frio, e era o dia dele fazer a guarda. E o cara deixou o casaco dele preso num arbusto, e ele, o pai do Rafael Kanievski, ficou acho que na dúvida se ele tirasse o arbusto, o casaco, talvez ele ia rasgar o negócio, quebrar a planta, o galho, sei lá o que, ia ter um problema de Shabbat. Era Shabbat. Então ele falou, bom, desrespeitar Shabbat, se você está numa situação de perigo, pode desrespeitar o Shabbat. Ele falou, mas talvez eu não estou em situação de risco. Imagina, era noite, frio, desgraçado na Rússia, pá. Ele falou, talvez eu não estou em situação de risco. Então, ele falou, vou aumentar mais 5 minutos, talvez daqui a 5 minutos eu vou estar em situação de risco. Eu vou falar que o Stagner ficou a noite inteira, de 5 em 5, e não pegou o casaco. Loucura. Mas a gente chega muito mais longe se a gente conseguisse pensar em pequenos do que em um grande. O grande, ele é bom na parte, talvez, às vezes, até de um planejamento geral, mas mesmo o planejamento geral, ele tem que começar a ser partido. Se vocês fizerem isso com o estudo, se vocês fizerem isso em relação ao projeto, vocês vão perceber uma diferença anormal. Vocês vão atingir 1000 coisas mais. Um exemplo famoso. Tem como ser? Pode fazer pergunta. Claro que pode fazer perguntas ao vivo. Que honra. Que você... Continua quando ele perguntar, eu leio alto. Tá. Acho que se a gente começar a se acostumar a entender que é um erro essa história de ir vivendo a vida, tipo por puro sentimento e tocando o barco, sem a gente usar a razão, infelizmente a nossa vida vai ser momentos de pico de emoção o tempo todo. Talvez é importante a gente começar a colocar uma dose de racionalização nas nossas vidas, em geral mesmo, para tudo. Não estou falando para sermos robôs, mas eu acho que ter uma dose de racional numa vida que a gente normalmente leva total emocional, ela vai ajudar demais a gente conseguir adquirir equilíbrio. Quer dizer, é impossível a gente se acostumar e aprender a controlar emoções e esses defeitos que fazem parte da nossa natureza sem razão. Razão é fundamental. Para você conseguir desenvolver autocontrole, a gente precisa da razão. Com razão, a gente consegue ter um aumento de qualidade de vida anormalmente substancial. É isso. Dúvidas? Reações? Fala. Você queria perguntar? Manda. Não, eu estava só meio que tentando resumir na minha cabeça os últimos 20 minutos. E acho que no fundo a chave é quanto melhor gestor de expectativa você for, menos é a margem de erro na tua decisão e, consequentemente, você vai ser uma pessoa mais eficaz, mais feliz. Na vida. Na vida. É como aquela frieza que você usa para gerir sua empresa, exato. você deveria usar para gerir sua vida. Exato. Muito difícil fazer isso. Você olhou com uma cara e não falei. Não. Mas esse deveria ser o ideal. Mas aí tem outra coisa. Mas você sai com uma pessoa, vou dar um exemplo bobo, né? Então você saiu com uma pessoa,
Você não tem que se deixar levar porque a pessoa é bonita, legal, então let's. Não era let's, cara. Tipo, vê se os sonhos são compatíveis, vê como que a pessoa lida com situações, vê o que as pessoas têm de expectativas de futuro. Racional. Cara, precisa. Não tem como fugir disso. Quando a gente fala aqui no Shidur, quando as pessoas religiosas saem, que primeiro eles se conhecem de verdade, primeiro eles tentam vivenciar toda a parte racional primeiro, para depois deixar o emocional entrar. A gente não está falando isso porque o pessoal é pedra de gelo, mas é para não gerar uma frustração lá na frente. Isso é tão verdadeiro, cara. Os números estão aí para dizer. Faz muita diferença. Se você consegue equilibrar isso no antes, já não é compatível, já não andou. Para que gerar alguma coisa que depois, não, putz, agora não tem mais como voltar atrás? Por quê? Besteira. Então, a dose do racional ela faz muita diferença. É importante, você está sendo uma pessoa, é ela. É ele. Não, ele tem o que eu estou procurando, ele tem realmente o que eu quero. Você não tem. Não tem para que continuar. Vai me machucar para quê? Mais? Para quê? É como a gente gere uma empresa. Mas, infelizmente, parece que na nossa empresa a gente tem frieza, a gente tem equilíbrio, a gente consegue olhar futuro, medir, papapá, e quando chega a nossa vida, parecemos crianças. Acho que é isso. Não ficou com a dúvida no ar no final? Perguntaram como que a gente se afasta do Yetzirará. Mas... 12 minutos. 1 minuto para isso. Não, eu vou responder. Desculpa se não respondi antes. Como a gente se afasta do Yetzirará? Olha, o Yetzirará ele faz parte da gente. Né? É um instinto que o ser humano tem. Ele sempre vai florescer, principalmente depois das horas que a gente passa por situações de fracasso. Muitas pessoas falam para mim, o Yetzirará está na hora que você está pensando no que você vai fazer, na sua decisão. Então, a decisão ela é 100% equilibrada. Quando uma pessoa está tomando uma decisão na vida, não tem o Yetzirará na hora da decisão. Se tiver, vai ser uma coisa equilibrada. Sim ou não. E aí, depois que a pessoa toma a decisão, aí, normalmente, o Yetzirará bate na cabeça da pessoa. Se a pessoa ela consegue equilibrar essa parte racional, em geral, essa não vai afetar ela. Não vai afetar a pessoa. A vida é uma surra de desafio. Se a pessoa ela entender que tudo que ela está passando, tudo, não tem uma coisa que ela passa na vida dela que não é Deus, e ela entende que tem um motivo para qualquer coisa que ela estiver passando, e todos esses motivos eles só servem para a pessoa conseguir crescer. Voltamos à ideia de empresa empresarial e racional. É muito difícil essas vontades por fora abalarem. Entendeu? E quanto mais coisas positivas a gente fizer também, a gente está mais protegido para conseguir enfrentar isso. Nunca vai sumir. Nunca vai sumir. Mas a gente tem que estar... acho que talvez a palavra certa é não bater de frente. Os 5 minutos ajudam. Sabia? Eu já vi isso de alguns lugares diferentes. Os 5 minutos resolvem muitas coisas dessas vontades. Tá bom. 5 minutos. Depois. Se você faz esse tipo de coisa, você consegue driblar. Boa noite a todos, foi um prazer. Obrigado.